E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então continuar o nosso estudo sobre as proposições lógicas. Essa primeira etapa nossa é só saber o que é uma proposição lógica. E o que é uma proposição lógica? É uma oração, ou seja, tem que ter um verbo, declarativa, vai declarar alguma coisa que pode ser tanto verdadeiro como pode ser falso. Por exemplo, Paris é a capital do Brasil. Não, pelo amor de Deus, eu sei que você sabe que é da França. Mas a gente está falando que é uma proposição porque declarou alguma coisa, mas declarou uma mentira, uma coisa falsa. Então, mesmo assim, é uma proposição, mas é uma proposição falsa. Tanto pode ser verdadeira quanto pode ser falsa. Mas não deixou de ser uma proposição. Agora, o que não é proposição? Se tiver sinal de exclamação, não é proposição. Se tiver sinal de interrogação, não é proposição. Se te mandar fazer alguma coisa, não é proposição. Por exemplo, vá jogar bola. Não é proposição, está te ordenando. Desejou alguma coisa para você. Tomara que você ganhe na Mega Sena. É ótimo, muito obrigado, mas não é proposição. Se tiver muita subjetividade, eu acho o cachorro lindo demais. Eu acho o cachorro da minha irmã lindo demais. Ué, você acha, tem gente que acha feio. O que eu posso fazer? Sentenças abertas. Ela é jogadora de futebol. Ela quem? Se for a Marta, beleza. Mas se for seu a minha esposa aqui, por exemplo, não é jogador de futebol, eu acho, né? Então assim, tranquilo? Então não, sentença aberta não é. Se eu falar x mais 5 é igual a 10, se o x for 5, 5 mais 5 dá 10, é verdadeiro. Se o x for 6, 6 mais 5 dá 11. 11 não é igual a 10. Então aí vai ser falso. Então, dependendo do valor de x, se tiver um x, na maioria das vezes, não vai ser sentença proposição, vai ser uma sentença aberta. Ok? Vamos lá. Vamos ver mais exemplos. Das frases abaixo, assinale qual representa uma proposição. Escreva uma redação dissertativa. Olha, tem até o verbo, né? Mas o cara está te mandando alguma coisa. Então, não vai ser uma proposição. Existem tubarões em Pernambuco. Olha, verbo, né? Declarou alguma coisa que pode ser verdadeiro ou não, não sei, vou saber. Nunca fui, vou falar o que de Pernambuco? Não sei, não fui. Mas eu sei que pode ser verdadeiro ou falso. Então essa aqui é uma proposição. O jogo de ontem terminou empatado, o cara tá te perguntando, não é proposição. Que desenho lindo, não tem nem verbo e ainda terminou com exclamação. Então a resposta, letra B, ok? Acho que não tem nenhuma novidade nessa 11 aqui. Espero que você tenha acertado. Vai pausando, tentando fazer os exercícios aí. A proposição ninguém ensina ninguém é um exemplo de sentença aberta. Aí muita gente cai na pegadinha. Né? Porque é o seguinte, a pessoa pensa, não falou quem que é, mas o ninguém é quantificador. Lembra que a gente falou dos quantificadores? Todo mundo passou no concurso. Ao invés de ele passou no concurso, eu não sei quem é ele. Mas quando eu falo todo mundo passou no concurso, aí já, né, tem um quantificador. Todos passaram no concurso, né? Vou falar mais bonitinho, né? Então, ninguém ensina ninguém. A gente usou os quantificadores. Então, isso aqui é uma proposição, tá? Então, isso aqui está certo, ok? Cuidado, hein? Se tiver quantificador, tá certinho, beleza? A maior prova de honestidade que realmente posso dar neste momento é dizer que continuarei sendo o cidadão desonesto que sempre fui, gente. Antigamente a gente aceitava essas coisas, né, de político, né? Mas vamos supor que a gente, né? A partir da frase apresentada, conclui-se que, não sendo possível provar que o que é enunciado é falso, então o enunciado é de fato o enunciador é de fato honesto. Na verdade, gente, isso aqui poderia te perguntar se isso aqui é uma proposição, mas isso aqui é uma proposição, não é. Por quê? Porque é um paradoxo. Então, essa aqui não está certa, isso aqui é errado, porque isso aqui é um paradoxo. Tá? Um paradoxo por quê? Porque se ele falar que ele está falando a minha maior prova de honestidade é falar que eu vou ser sempre desonesto, isso não é prova de honestidade, né?
Tranquilo? Então isso é um paradoxo. Não tem como ele estar sendo honesto falando que vai ser desonesto. Paradoxo, hein? Lembrem-se que paradoxo não é proposição. Foi para isso que a gente trouxe essa questão, para mostrar em questões, né? Essa questão até mais complexa, né? De um TRF, né? Já, mas é isso. Beleza? Pegou o esquema do paradoxo? Só isso, só para isso que eu trouxe essa questão. Entre as alternativas abaixo, qual não pode ser considerado proposição? Ele quer que não é. Ana é balconista, declarou alguma coisa, beleza. Paulo tem 5 gatos, declarou alguma coisa, eu sei quem que é o Paulo, não é aberto. Porto Alegre é no Rio Grande do Sul. Olha, esse tracinho aqui não é que é verdadeiro não, tá, gente? Aqui é uma proposição sim. Porto Alegre é no Rio Grande do Sul. Tá certo, hein? Não sei se é ou não é, sei lá. Não sei nada de geografia, imagina. Só sei matemática, não sei nada de geografia. Mas pode ser considerado como verdadeiro ou falso. 1 maior que 9. Eu disse, você tá louco? 1 não é maior do que 9, não? Eu sei. Você também sabe. Mas é uma proposição. Porque ele está falando que 1 é maior que 9. 1 é maior que 9. É uma proposição. Tem o verbo e declarou alguma coisa. Por mais que seja falso, declarou. Agora, João é incrível. Você é amigo dele? Você está falando que ele é incrível? Tá vendo? É subjetivo demais. Você tá falando que ele é incrível porque você é amigo dele. Eu nem gosto do João. Né? Falar nisso, um abraço pra você, João. Mas assim, nem gosto do João. Né? Você tá falando que ele é incrível porque você gosta do João. Eu não gosto do João, não acho ele incrível, não. Você tá entendendo? Então você não pode fazer isso. Se é subjetivo, você acha, mas eu não. Aí é subjetivo, não é proposição. Então aqui não é, lembrando que essa questão aqui era o que não é proposição, então seria, no caso, João é incrível. É subjetivo, tá? Então a gente trouxe essa questão aqui para te lembrar da subjetividade, tá bom? Ah, gente, brincadeira com o João, hein? Ó, a respeito de estruturas lógicas, julgue o item. A Terra é um geóide. Tá? Também não vou entrar no detalhe se é ou não é. Tem gente que acha que é plana, tem gente que, né? Então tá bom. A ideia é falsa, a Terra é plana e tal. Não importa. O importante aqui, ele falou, é opinativa. Porque tem gente que acha que a Terra é plana. O problema desse aqui é o quê? Interrogação. Você tá entendendo? A Terra é um geóide. O cara tá afirmando uma coisa. Se você acha que não é, que é plana, beleza, não tem problema. Você pode falar que é falso. O problema dela aqui, que faz ela não ser uma proposição, é porque tem uma interrogação. Não é porque a Terra, se fosse a Terra é um geóide. Ponto. O cara declarou isso aqui. Ah, não, eu acho que é plana. Beleza, então fala que é falso. Você entendeu? Não tem problema se você concorda ou não, se você acha que é verdadeiro ou que é falso. Tá certo isso? Declarou alguma coisa, é uma proposição, mesmo que seja verdadeiro ou falso. Tá certo? Agora o seguinte, o problema aqui é que tinha a interrogação. Tranquilo? Então, ele falou que não é uma proposição, aí você acha que tá certo isso aqui. Mas ele justificou errado. Então a proposição, então isso aqui está errado. Estou colocando tranquilo? Então pensem bem nessas coisas, tá bom? Vamos lá. Dentre as sentenças abaixo, aquela que podemos afirmar ser uma proposição lógica é: a filha de Thelma é bonita. Ô, gente, você acha a filha da Thelma bonita? Beleza, é opinião sua, né? João é pai de Maria? Interrogação. Óbvio que não tá certo, não é proposição. Porto Alegre é muito longe. Uai. É muito longe, é? Para você. Para mim, para eu, Edicto. Para mim, Edicto, tô aqui em Lagoa Santa, é longe. Mas para quem tá na cidade do lado de Porto Alegre, a 10 quilômetros de Porto Alegre, não acha. Então é subjetivo isso aqui. Né?
Muito longe de onde, né? É quase uma sentença aberta para mim. Isso é verdade? Interrogação. Não. Márcio é mais alto que Júlio. Ok, essa é uma proposição. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Nem sei, nem conheço os dois. Mas eu sei que é o Márcio e o Júlio. Um dos dois é mais alto. Então isso aqui vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Ó, em questões de raciocínio lógico, é comum termos expressões. Olha só, gente, essa questão estou trazendo aqui já para explicar o que é expressão. E frases nas quais não conseguimos identificar um sujeito e nenhum predicado. Obviamente aqui não vai ter um verbo, né? Por exemplo, 49 décimos é uma expressão. Nesse sentido, assinale que não apresenta uma expressão. Letra A, o dobro de um número. O dobro de um número. Não tem o verbo, não tem o sentido completo. Você entende que não fecha a ideia? 25 metros e 30 centímetros. Não tem um verbo, não tem um sentido completo. Tudo isso é expressão. Quando só tem alguma coisinha assim, falando alguma coisa, mas não tem um sentido, não tem um verbo. A altura de Pedro é igual a 1,80. Opa, essa aqui é proposição. Essa aqui. Então, essa aqui é expressão, essa aqui é uma proposição. Propôs aqui que a altura do Pedro é igual a 1,80. Pode ser que seja verdadeiro ou pode ser que seja falso. Mas declarou alguma coisa. 1,12,5. Gente, isso aqui é uma expressão. Tá certo? Então, expressão é isso. Não vai ter um sentido completo. Só falou alguma coisa, mas que não tem um sentido completo. Então, aqui não é expressão, aqui é a altura de Pedro é igual a 1,80, porque isso aqui é uma proposição. Gente, agora vamos lá. Isso aqui é a novidade, tá? Da aula de hoje. A novidade da aula de hoje é o seguinte. A lógica bivalente e as leis do pensamento. Gente, lógica bivalente também pode ser conhecida como lógica proposicional, lógica clássica ou lógica aristotélica. Tem esses três nomes além desse. Então, a lógica bivalente, o que é a lógica bivalente? Verdadeiro ou falso? Também conhecido como lógica proposicional, lógica clássica ou lógica aristotélica. Porque às vezes, eu estou falando aqui da lógica bivalente e vai chegar na sua prova assim, falando assim, segundo a lógica aristotélica. Aí você fala, meu Deus, eu não estudei lógica aristotélica. Estudou sim, a mesma coisa que a bivalente, proposicional, clássica e aristotélica, tá bom? A bivalente tem esses três outros nomes, tá bom? Ok? Aí, mas para que eles fazem isso também? Não entendo, tá? Mas tem esses nomes todos aí. Às vezes você vai ver um edital, tem 500 coisas lá no edital, você fala assim, meu Deus do céu, que tanto de coisa assim. Na hora que você vai ver, é muita coisa repetindo, nem precisava. Alguns editais destrincham demais o que vai cair, alguns falam de menos, né? E a gente tem que ficar adivinhando o que vai cair, mas ok? Lógica bivalente também pode ser, tá bom? Então, passa no seu concurso, né? E começa, se você tiver com raiva disso, aí depois você começa a faz um artigo falando que não precisa e tal, tenta, né, fazer depois. Mas primeiro passa no seu concurso, depois, né, como é que o dinheiro cai na conta e tal, aí você vai brigar com isso. Não briga comigo agora não, tem nada a ver com isso. São três, olha, então presta atenção. A gente tem, né, a lógica bivalente, que também tem esses nomes, mas são três, nós vamos ter três aqui, tá bom? Três leis aqui. A primeira é a identidade, a segunda é a não contradição e a terceira é o terceiro excluído. Gente, vocês têm que saber o nome delas e o que elas significam, tá? Então, olha só, são três princípios, vamos lá. Primeiro princípio, identidade. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e uma falsa é sempre falsa. Não tem como um negócio, a verdadeira às vezes é verdadeira, às vezes ela é falsa. Não, a verdadeira é sempre verdadeira, o falso é sempre falso. Isso é a proposição da identidade. Segunda, é meio óbvio essas três coisas, né? Mas a gente tem que saber o nome dessas coisas. O verdadeiro é sempre verdadeiro, o falso é sempre falso. Não tem como o verdadeiro ser falso. Tá certo? Verdadeiro, sempre verdadeiro. Identidade. 2. Não contradição. O que é a não contradição? A não contradição fala o seguinte, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá? Não contradição.
E o terceiro excluído fala o seguinte, olha, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem o meio do caminho aí. Ah, não, talvez, não sei. Não, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem meio do caminho aí. Ok? Deixa eu só sair da câmera um pouquinho para você poder ver aí o slide como um todo. Beleza? Vamos voltar. Beleza, gente. Então vamos ver como é que isso se aplica na prática. Na prática ele vai te perguntar, olha, isso aqui é qual o nome desses três aqui? É identidade, é não contradição ou é terceiro excluído? Aí lembra, identidade, o verdadeiro é sempre verdadeiro, o falso é sempre falso. Não contradição, ele não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como eu falar uma frase e ela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ok? Na identidade, verdadeiro vai ficar sempre verdadeiro, falso sempre falso. Não contradição, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Ah, não, isso aqui é falso e verdadeiro, isso é meio falso, meio verdade. Não, se é meio falso, meio verdade, não tem como. E terceiro excluído é o seguinte, não tem como não ser verdadeiro ou falso, ou é um ou é outro. Não tem uma terceira possibilidade. Tá? Vamos lá. Vamos ver então a próxima. Assinale a assertiva representada pelo princípio que afirma que a proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Qual que é isso aí? Ó, tem o verdadeiro é sempre verdadeiro, falso é sempre falso, da identidade. Não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo, é não contradição. E a terceira é o não é terceiro excluído, ou é falso ou é verdadeiro, não tem uma terceira opção. Então nessa aqui, ó, que falou que não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, é o princípio da não contradição. Ok? Então vamos lá, vamos seguindo então. Assinale assertivo que representa corretamente o princípio da lógica que afirma que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não admitindo uma outra possibilidade. Vou falar na sua cabeça de novo. A gente tem a identidade, que o verdadeiro é sempre verdadeiro, o falso é sempre falso. Tem a não contradição, que ele não tem como ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E tem o terceiro excluído, que fala o seguinte, olha, não tem outra opção. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem como ter um talvez, outra coisa. Tá? Não tem como ter outra coisa. E então essa questão fala do princípio do terceiro excluído. Ok? A lógica bivalente não obedece à lógica bivalente, também conhecida como ou também conhecida como proposicional, clássica ou aristotélica. Lembra que ele pode falar dela dessa forma, com esses nomes. Não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente os valores lógicos distintos. Na verdade, ela obedece sim. Então, isso aqui está errado. Beleza? Para a gente finalizar a nossa aula, denomina-se proposição a toda frase declarativa, né, expressa em palavras ou símbolos que exprimam um juízo ao qual se possa atribuir dentro de certo contexto somente um dos valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. Então, na verdade, aqui ele encheu linguiça só te falando que você já devia saber. Então, aqui, esse texto aqui, nada é a mesma coisa. Mesma coisa. Diante desse conceito, assinale a alternativa que representa uma proposição. Já estou vendo uma interrogação de todo tamanho aqui, não. A cidade linda. Não tem verbo, subjetivo, aberta, né? Não tem verbo. É subjetivo, falou linda, né? Não falou que cidade que está aberta. Assim, essa aqui, quem marcou essa aqui realmente não sabia o que estava fazendo. Letícia joga futebol aos domingos. Tem um verbo, declarou alguma coisa, né? Faça uma excelente prova. Tá te desejando alguma coisa e ainda botou uma interrogação. Que o divino, que o ser divino a cubra. Desejando alguma coisa, né? Optativa aqui não é proposição. Nossa resposta é a letra C. Gente, espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Qualquer coisa, assistam de novo as aulas. A segunda vez, às vezes que a gente vê, fica mais claro as coisas, mas é só isso, tá bom? Próxima aula já são outras coisas, tá bom? Mas é aos poucos a gente vai progredindo, a gente vai fazer bastante exemplo para evitar com que vocês tenham surpresas na hora da prova. Na prova vai ser exatamente o que a gente está vendo aqui,
tá bom? Questões iguaizinhas. Podem ficar tranquilos e tranquilas. Gente, forte abraço e até a próxima aula.